Então, mais uma vez, irmãos, bem-vindos, né? Para mais um Avodat Torá. E alegria, né, de nós estarmos aqui num dia de Shabat. Irmãos, eu peço que todos, então, nesse momento, abram as suas Bíblias em... Os irmãos podem ver ali, Êxodo 18, capítulo 1, a 26. Então, a palavra de hoje, uma palavra que envolve os 10 mandamentos do Eterno, ou conhecido... Nós falamos 10 mandamentos, mas no judaísmo nós falamos as 10 palavras. As 10 palavras, né? Eu não vou abordar nesse estudo de hoje aqui especificamente sobre os 10 mandamentos. Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas tem uma mensagem bem interessante aqui sobre a função de Yetró. Quem era Yetró? Quem foi Yetró? A função dele. E qual o sentido dessa investida de Yetró no processo ali do povo, da peregrinação, o povo hebreu no deserto, conduzido pelo líder Moisés, né? Qual que era a função? Por que Yetró veio? Apareceu de repente, querendo falar, né? Querendo se aproximar de Moisés. Qual que é o sentido disso aí, né? Então vamos lá. 17ª Parashá, Yetró, significa o que acrescenta. Yetró significa o que acrescenta. Então o estudo de hoje, o resumo dessa porção de hoje, se resume em item 1. O sogro de Moisés, que traz sua mulher e seus filhos, o sogro de Moisés, Yetró. Vocês já vão ver isso no comecinho do capítulo 18. Depois da sugestão, da orientação que Yetró dá a Moisés, baseado nessa orientação, são nomeados auxiliares e são estabelecida uma organização dentro do povo de Moisés para facilitar o trabalho de Moisés. O item 3. O Eterno fala com Moisés no Monte Sinai. Esse item 3 aqui é exatamente os preparativos para o Eterno outorgar e revelar as 10 palavras para Moisés. Antes do Eterno revelar essas 10 palavras para o seu servo Moisés, há um preparativo da posição em que tem que estar Moisés, como que ele tem que estar preparado para isso, e também como que o povo deve se comportar nessa hora. Então, aqui torna-se muito claro que no reino, tudo que a gente faz em prol do reino, deve haver ordem, muita ordem, muito zelo, ou melhor, um zelo com equilíbrio, né? O zelo e ordem. O item 4, especificamente as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, que talvez algum de vocês esteja pensando assim, de certo, talvez o irmão Jair vá falar hoje sobre as 2 tábuas, as 2 tábuas da lei, conhecida como 2 tábuas da lei, né? Então vocês vão ver que isso não acontece nesse estudo. Mas Jair, como que essas 10 palavras, os 10 mandamentos, e você não vai falar das tábuas, as tábuas de pedra? Então, se os irmãos quiserem confirmar, é só lá no capítulo 30 ou 31, se eu não me engano, que fala das tábuas. Qual que é o sentido disso? Por que as tábuas não estão presentes nesse estudo, já que são faladas das 10 palavras?
Nós estamos, irmãos, no capítulo 18 de Êxodo. 18 de Êxodo. Vocês vão ler sobre tábuas no capítulo 31. No capítulo 31, vocês vão ler sobre as primeiras tábuas. E no capítulo 34, vocês vão ler sobre as segundas tábuas. Então há um espaço de tempo considerável, né? Mas qual que é a razão disso? Qual que é a razão de primeiro o Eterno falar e já não, à medida que ele vai falando, ele já não escreve nas tábuas? Qual que é a razão disso? Ele quer, a mensagem é que as tábuas em si, elas estão em segundo plano, as tábuas. Principalmente que são tábuas de pedras. Tábuas de pedra falam de corações de pedra. E o Eterno está falando que Ele quer que o poder da palavra impregne nos nossos corações, nas nossas mentes e nos nossos corações, primeiro, né? Que você tome posse disso, em verdade, em espírito e em justiça, né? Daí você vai registrar aquilo, e você vai registrar aquilo e chancelar, bum! A mensagem é, da mesma forma que em Bereshit, lá no começo de Bereshit, o Eterno criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra do Eterno. Nada do que foi feito se fez sem que a palavra do Eterno fosse dita antes de qualquer coisa existir. Então, irmãos, entendo isso que eu acabei de dizer. Às vezes a gente lê, não entende realmente o real significado do que está escrito, nós temos que voltar à leitura. Primeiro, antes de qualquer coisa existir, se materializar, antes desse fato e deste ato, de qualquer coisa existir, irmãos, antes disso, o Eterno falou. Então, essa ordem, essas etapas, 1, 2, 3, essas etapas ele respeita. Então, ele não vai se contradizer. Então, ele está dizendo que primeiro é o poder da palavra. Por isso o nome as 10 palavras, não as 2 tábuas. O nome é as 10 palavras. O nome não é 2 tábuas. Agora, depois que ele diz, com o poder da palavra dele, as 10 palavras, daí isso é registrado nas tábuas. Isso é registrado. E pedras também significa algo que é registrado para sempre. É chancelado com carimbo dos céus. Do verdadeiro juiz, do eterno juiz. É chancelado por ele algo que é para sempre. Tábuas de pedra significam um documento que foi chancelado pelo juiz, pelo Criador dos céus e da terra, que é para sempre, que é para toda a eternidade, irmãos. Não tem fim. Amém? Lei acerca dos altares, que é o item 5, né? Aqui uma observação, uma orientação do Eterno, que quando o Eterno te dá a vitória, uma vitória a travessia do Mar Vermelho, a outorga da Torá, quando o Eterno está agindo por nós, apesar de altos e baixos, no final ele dá a vitória. Daí você quer fazer um sacrifício para o Eterno, você levanta um altar. Aqui, leis acerca dos altares, que o Eterno diz que esses altares que foram levantados para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esses altares, eles não podem ser feitos por mãos humanas, eles não podem ser entalhados, eles não podem, você pegar um formão
e fazer uma obra nas pedras ou na madeira e levantar esse altar. O Eterno não quer isso. Ele quer, você pode fazer, acumular, fazer um empilhamento de pedras que você pega da natureza, né? E você só vai empilhar as pedras, você não vai fazer nada, você não vai fazer entalhação nela, você não vai fazer nenhuma obra nessa pedra, para que não tenha nada de mãos humanas nessa pedra, para aquilo ficar uma espécie de uma idolatria, que foi uma obra vultuosa, magnífica. Daí as pessoas vão olhar para aquilo, nossa, que maravilha de altar, não sei o quê, porque vão estar se maravilhando por algo que foi feito por mãos humanas. Não, não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que o teu coração esteja naquele lugar, que você não esteja olhando para um altar e vendo que foi homens que fez, mas que aquelas pedras que você organizou naquele momento ali, para a morte de sacrificar um animal, por exemplo, tudo aquilo é do Senhor. Foi feito por Ele e para Ele. Todas as coisas que Ele nos dá são para Ele mesmo. Então, esse é o entendimento do item 5 ali a respeito dos altares. Vamos lá para a parte que nós vamos abordar hoje. Parashá que fala sobre o ápice da Torá, as 10 palavras, né? Então, tem uma parte muito interessante aqui, em todo esse processo da outorga da Torá, da revelação dessas palavras que o Eterno dá a Moisés, que o Eterno chama muito atenção nessa porção e em outras porções também, que o Eterno, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele não quer que a gente saiba dele através de alguém, ou que vem uma pessoa e contou uma história que o Eterno fez, deu uma vitória, que o Eterno aniquilou os inimigos, que o Eterno abriu o mar de Suf. E você ouve, mas quando você ouve, você fica pensando assim, será que é verdade? Será que é real? Uns dizem, não, a pessoa que me contou é uma pessoa que eu confio muito. Então eu tenho quase que absoluta certeza que é verdade. Mas sempre fica uma vírgulazinha de dúvida. Eu ouvi de tal pessoa, eu acho que é real. Né? Então, na verdade, é o que estava acontecendo com o Ietró. Ele estava ouvindo. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. As 10 palavras dos 10 mandamentos, a grande revelação da Torá, tem como título o nome de um pagão de Midian, chamado Ietró, ou Jetró, porque no hebraico não existe a letra J, né? Se você for transliterar, você acaba colocando Jetró. Assim como o meu nome também originalmente é Yair, não é Jair, é Yair. Então Jetró ou Rovav, eu fiz questão de colocar ali Rovav, significa o que ama. Além de outros nomes, Jetró conhecia todas as divindades do mundo e já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel. Então, por exemplo, irmãos, como um pouquinho antes eu falei para vocês a respeito da questão, a outorga da Torá e o relacionamento que o Eterno quer com cada um de nós. Ele não quer ter pessoas que ouviram falar dele. Ele não quer ter filhos. Não, um dia eu ouvi falar do Eterno. Mas Ele quer ter filhos que digam assim, eu sei quem
o meu Deus é. Eu conheço o meu Deus. Eu tenho experiências diárias, semanais, mensais. Eu estou tendo experiência, eu tenho tido experiências de vida, de comunhão, de certeza com meu Deus. É isso que o Eterno quer que nós falemos para nós mesmos e para Ele. Que a gente tenha experiências e nós conhecemos o Deus de Abraão. Tanto é que no judaísmo, irmãos, você não vai... se você perguntar para uma pessoa, um judeu, seja judeu messiânico, judeu qualquer lugar do mundo, fulano, qual que é a tua religião? Ele não vai responder assim, eu sou da religião judaica. Você já teve esse tipo de resposta alguma vez na tua vida? Eu pertenço à religião judaica. Mas muitas vezes eu ouvi e nós falamos que nós pertencemos ao judaísmo messiânico. Ou se o judeu não é messiânico, ele vai dizer, eu pertenço ao judaísmo. Eu faço parte do judaísmo. Qual que é a intenção de você dizer isso aí? Eu faço parte do judaísmo. Nós pertencemos ao judaísmo messiânico. Está falando de relacionamento. Está falando de uma proximidade maior do que algo que tem a possibilidade de te ligar ou não com Deus. Está falando algo mais próximo, né? Então, você vai ver que não existe no judaísmo a palavra religião. E o termo mais próximo que é usado para definir a palavra judaísmo é dat. D-A-T, que é o Dalit e o Tav. O Dalit, o A, né? Que é o D e o T. O Dalit e o Tav, que significa a palavra conhecer. Então, cada vez que você ouve assim, não, eu pertenço ao judaísmo messiânico, eu faço parte do judaísmo messiânico, é porque você está respondendo assim, eu conheço o meu Deus, eu conheço o Deus, Criador dos céus e da terra. O Rabino Rashi aponta que o milagre da travessia do Mar Vermelho, ali no meio, não foi o suficiente para fazer com que Jetró fosse ao encontro de Moisés. Foi apenas a vitória contra Amaleque, os amalequitas, em Êxodo 17, 8 a 16, que Jetró se convence que Moisés e o povo de Israel teriam realmente um futuro. Aqui diz que, a palavra diz assim, ó, ora, Jetró, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu, irmãos, grifem essa palavrinha ali, Jetró, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu, somente ouviu, todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetró tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esse lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gersom, pois que Moisés foi peregrino em terra estrangeira. E o outro, não vamos entrar nessa parte agora, no verso 5, veio Jetró, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Então, nós vemos que Jetró se aproximou de Moisés. Então, todo o contexto ali da peregrinação, vocês lembram na porção que foi falada lá sobre a festa da Páscoa, que no meio de um contexto
das 10 pragas, de repente o Eterno faz uma pausa no tempo e entra a Páscoa. Parece que a Páscoa invade um espaço de tempo ali, para depois, a princípio parece que não tem explicativa, e lá na frente nós vamos entender que aquilo se encaixa perfeitamente no entendimento da última praga. Então, aqui está ali todo aquele complexo do povo com Moisés. Moisés já estava muito estressado de tanto dar atenção, ouvir problemas, todo aquele povo querendo falar com ele. Praticamente 24 horas por dia, ele praticamente não dormia, Moisés, de tantas coisas que ele tinha que ouvir, que ele tinha que orar, que ele tinha que resolver, sozinho, irmão, sozinho, com milhares de pessoas, sozinho. Então é como se o Eterno daí desse uma pausa no tempo ali, colocasse Ietró para Moisés ali. Agora, Moisés, meu servo, eu envio a ti uma pessoa que vai te orientar. Coloca Ietró ali. Mas, olhando no pensamento de Ietró, irmão, de Jetró, por que Jetró, além do Eterno, se aproximou de Moisés? O que fez com que Jetró se aproximasse de Moisés? Esse desejo que despertou nele foi motivado por quê? Por qual razão, irmãos? Já que Moisés ouvia só falar do Deus de Abraão e de Jacó, que fazia poderes, milagres para o povo hebreu e para Moisés. O que despertou em Jacó, em Ietró, essa vontade de se aproximar de Moisés? E Moisés, me fale mais desse Deus aí. Ele só ouvia, mas lembrando também que Ietró, se alguém quase pensou em levantar a mão, eu levanto pelo irmão agora, irmão Jair. Pois não, irmão. Quem era Ietró? Boa pergunta, irmão. Quem era Ietró? Irmãos, Ietró era um pagãozão. Ietró era um grande pagão. Mas como que Ietró pôde dar instruções ao servo de Deus Moisés, sendo um pagão? Ietró, ele também ouviu falar, ele conhecia as características de todos os deuses do mundo. Era uma pessoa de respeito em Midian, era sacerdote de Midian, né? Lembrando que Ietró é descendente de Abraão também. Jair, agora estou começando a entender. Ietró é descendente de Abraão. Mas não faz parte, Ietró não faz parte daquela linhagem dos filhos da promessa. Porém, ele tinha sabedoria, né? Porque não sei se ele teve contato também com Melquisedeque, pode ser, mas o pai dele, né? A descendência dele era de Abraão. Irmãos, no capítulo 17, voltando um pouquinho, fala que, se nós pegarmos do capítulo 17, verso 8, diz que Amaleque, os amalequitas, Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. Da mesma forma que Jetró se aproximou de repente de Moisés com uma intenção, Amaleque, irmão Jair, quem que era Amaleque? Irmãos, Amaleque, a primeira nação
a primeira nação que foi formada, nação formada por homens, claro, dos filhos, aqueles que não são considerados filhos da promessa, foram os amalequitas. A primeira nação, por quê? Porque Amaleque vem de Esaú. Então essa primeira nação, que era a nação, vamos dizer assim, dos não justos, dos ímpios, dos não justos, né? Eram os Amaleques. Por quê? Vocês já ouviram aquele estudo, quando no ventre estavam duas nações, Esaú e Jacó, eram duas nações, eles estavam para nascer, Esaú e Jacó. E Esaú foi aquele que escolheu o caminho, não os caminhos da justiça. E Jacó teve até seu nome mudado para Israel. Por isso que de Jacó, o nome Israel vem de Jacó, né? Então, Amaleque também que apareceu do nada. Apareceu do nada, sim, porque os amalequitas, eles não estavam ali brigando por posse de terra. Não, vocês vão, o Eterno prometeu essa terra para vocês aqui, mas a parte dessa terra é nossa. Não tinha nada de ordem política, de ordem de direito, eles não tinham direito nenhum. Os amalequitas não tinham razão jurídica, física, para irem de encontro ao povo hebreu, naquele momento ali, essa batalha dos amaleques contra os hebreus. Não existia nenhuma razão significativamente forte, justa, política. Não, nós vamos defender aqui a nossa causa. Amaleque poderia pensar, a nossa causa porque o Israel está querendo tomar posse das nossas terras. Não tinha nada. A região deles não tinha nada com a terra que o Eterno prometeu para os judeus. Não tinha nada, absolutamente nada. Mas aqui está dizendo que em Amaleque está falando das forças espirituais do mal. Então, as forças espirituais, como se fossem antissemitas, os antissemitas que se levantam contra os hebreus. E é uma batalha, irmãos, que começou lá atrás. Nós vemos aqui nesses livros, que são as colunas aí das escrituras, nesses livros, né? E essa batalha, ela continua até hoje. E diz, no final ali, o Eterno vai eliminar os amalequitas da face da terra. Nós sabemos qual é esse dia, irmãos. É o dia do Senhor, quando Yeshua HaMashiach voltará pela segunda vez. Daí, os amalequitas, eles serão eliminados totalmente da face da terra. E até hoje, os amalequitas investem contra Israel. Até hoje. Quem são os amalequitas? São todos aqueles que são contra espiritualmente. A pessoa não sabe nem porquê, mas é algo espiritual. Então, isso chamou a atenção de Yetró. Isso chamou a atenção de Yetró, porque ele sabia que era algo muito mais forte, muito mais poderoso do que aqueles momentos que aconteceram lá com as 10 pragas, todos aqueles fenômenos sobrenaturais de Deus, das 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho. Então, Yetró, ele entendia aquilo, ele entendia os milagres, mas ele sabia que a gente não podia se prender. Nós não podemos nos prender em milagres, irmãos. A mensagem é essa daí. Nós não podemos nos prender em milagres. Olá, ó, capítulo 18 ali embaixo. Ali, ó. Creia nos milagres, mas não dependa deles. O milagre em si não é garantia de uma vida reta e estar na dependência de Deus.
Jetró precisou ver uma atitude de bravura, coragem e fé para se convencer da seriedade de Moshe. Então, nesta batalha contra os Amaleques, começou ali um princípio que ele existe até hoje, irmãos. Qual que é o princípio? O Pedro falou desse princípio no estudo passado. Achei muito bom o estudo do Pedro, aquela analogia que ele fez quando Moisés, ajudado lá pelos seus secretários, quando ele estava com as mãos para baixo, quando Moisés estava com as mãos para baixo, os amalequitas prevaleciam, pareciam que os amalequitas iam ganhar a batalha. Quando Moisés levantando as mãos, apontando para o céu, com as mãos baixas, as mãos ficam apontando para a terra, as coisas terrenas. Quando você levanta as mãos, está apontando para os céus. E esse movimento de abaixar, também achei tremenda a analogia que o Pedro fez com Yeshua, né? Ele fica com as mãos no madeiro, mas apontando para os céus, para cima. Que ele é a salvação que o Eterno enviou dos céus. Yeshua é a salvação. E ele aponta para o Eterno. Yeshua mesmo aponta para o Pai dele, para o Deus dos Hebreus. E aqui, esse princípio que eu estava falando para os irmãos, que então, desde se o povo judeu está voltado com os seus olhos para as coisas terrenas, o povo judeu, ele se afasta de Deus. O seu coração vai endurecendo. E daí o Eterno não dá vitória. Mas quando o povo judeu se arrepende dos seus pecados, clama a presença de Deus, pede socorro, e olha, conforme o salmo que eu orei aqui no momento do Mishberá Lehorim, Eterno de Israel, quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, nós sabemos de onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, que não permitirá que os nossos pés vacilem. Quando os judeus olham para os céus e oram assim, o Eterno diz: eu sou o socorro bem presente no momento da angústia, e eu não permitirei que os teus pés vacilem, meus filhos. E daí o Senhor dá a vitória. Então, essa prática da fé, sem haver grandes fenômenos sobrenaturais e milagres, que atraiu Jetró ali. Que Jetró viu que realmente aquele Moisés que ele conhecia era um homem de fé, junto com a sua equipe. Jetró ouviu o que Deus fizera em Moisés em Êxodo 18:1. Agora preste atenção, vão lá para Êxodo 18:11 agora, por favor, quem estiver acompanhando. Êxodo 18:11. Jetró ouviu, e eu pedi para o irmão Joel. O irmão Joel me fez umas perguntas no começo, eu disse: eu vou falar. Lembra, o irmão Joel me perguntou, mas Jetró, ele era um pagão, Jair? Eu disse: sim, ele era um pagãozão. Agora vejam o que acontece com Jetró em Êxodo 18:11. Ele simplesmente deixa de ser pagão agora, irmãos. Ele verdadeiramente se converte. Por quê? Porque daí ele ouviu de perto, ele sabia de longe sobre o Deus. Falavam aqui, outros falavam ali para ele, falavam ali. Rumores que houve lá algo fenomenal, que o povo hebreu foi liberto de Faraó. Ele ouvia de longe, assim. Quando ele ouviu pessoalmente o Moisés falando com ele, olhos nos olhos, e Moisés falando com ele veementemente ali, contando tudo o que o Eterno fez,
daí, nesse momento, ele teve uma experiência. Ele teve uma experiência como nós tivemos o nosso novo nascimento, quando nós tivemos a nossa conversão, depois disso nós fomos batizados, né? Cada um tem uma experiência única e singular com o Eterno. Cada um de vocês que estão aqui, cada irmão aqui teve uma experiência para me contar diferente um do outro. São histórias bem diferentes um do outro, mas genuínas, de coração, verdadeiras, né? Então, olha o que as palavras que Etró diz, em Êxodo 18, 10 a 12. Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Eu grifei ali, ó, em maiúsculo ali, agora sei. Agora eu sei quem é. Antes eu ouvia só, de longe. Me falavam aqui, me falavam ali, opa. Agora verdadeiramente eu sei, eu conheço quem é o Eterno. Grande é o Eterno, lhe diz, mais que todos os deuses, que ele conhecia os outros deuses. Porque com aquilo que pensaram destruir Israel, foram destruídos. Então, tomou Jetró, sogro de Moisés, oferta de elevação e sacrifícios para Deus, e vieram Arão e todos os anciãos de Israel, para quê? Leiam lá. Para quê? Algo. Irmãos, os judeus, eles não sentam para tomar uma taça de vinho, para comer um pão, simplesmente assim, em qualquer situação, qualquer hora, com qualquer pessoa. Nunca fazem isso. Para algum judeu crente no Eterno, crente em Yeshua, para nós sentarmos num jantar de Shabat, vamos partir o pão. O que nós vamos fazer aqui hoje à noite? Partir o pão. Tomar, né? Beber do cálice. Isso nós fazemos com pessoas que creem. Então, essas palavras aqui eu achei tremendas, que comprovam, confirmam que eles fizeram aquilo porque eles creram. O próprio Moisés, Arão, eles creram que realmente houve esse novo nascimento de Jetró. Verdadeiramente houve essa mudança nele. Porque ele disse, agora eu sei, não tenho nenhuma dúvida. Agora eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sabia isso, eu sabia aquilo, agora eu tenho... Tenho absoluta certeza. Então a palavra Itró significa o que acrescenta, e justamente ele veio para acrescentar, dar entendimento, sabedoria, senso de organização. Irmãos, muitas empresas, nós sabemos que tem muitas empresas de sucesso aí que tem os donos, os presidentes dessas empresas são judeus, né? Tem outras empresas que não são também, mas o princípio organizacional das empresas, o princípio de hierarquia e de setores na empresa, desde a presidência, superintendência, supervisão, diretores, gerentes, subgerentes, chefes de setores. Você viu quantos nomes eu falei aqui, né? Quem trabalha em empresa sabe disso aí. Todas as empresas têm uma hierarquia, tem uma ordem. Você não pode desrespeitar o teu superior. Irmãos, todo esse senso de organização das empresas foi tirado daqui. Foi tirado dessa primeira organização empresarial, vamos dizer, entre aspas, né?
espiritual que Yetró, ele tinha sabedoria. Ele tinha muito respeito, que muitas pessoas consultavam Yetró. Então, só que claro, faltava justamente ele ter esse novo nascimento, né? Mas ele tinha muita visão, senso administrativo, que Moisés não tinha. Moisés era um homem muito espiritual. Por isso que a questão, os anciãos, o ancião ou anciãos numa congregação, a função dele das coisas espirituais. Os diáconos, além das coisas espirituais, né, direcionados pelos anciãos, também são responsáveis pela parte administrativa, os diáconos. Mas os anciãos não se envolvem muito com parte administrativa. E assim por diante. Então, para haver ordem na casa, para as coisas acontecerem, cada um com a sua função. Cada um no seu setor, cada um no seu setor com a sua função. Então, olha aqui, pois acrescentou a Torá o seu princípio administrativo. Ele veio com essa visão administrativa que não estava acontecendo com o povo de Moisés. Também era chamado de Rovave, o que ama, porque amou a Torá. Ele amou a Torá, amou o Deus da Torá e abraçou a Torá, assim como aconteceu com Ruth. Ruth era uma moabita, né? Mas ela abraçou a Torá, abraçou o Deus da Torá. E fez parte, ela amou tanto a Torá e o Deus da Torá, que ela faz parte da genealogia de Yeshua. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Então, o que o Senhor está mostrando aqui? Que Ele está preocupado com raça? O Eterno está preocupado com raça? Não. A raça ariana. Hitler, ele queria que só existisse a raça ariana na Alemanha. Que fizesse parte do contexto dele lá. Da organização dele. Quem não fosse da raça ariana não era digno dele. O Senhor já pensa diferente. Muito diferente. Ele não está preocupado com raças. Ele está preocupado com o coração verdadeiro e com amor. Sacerdote de Midian, ou príncipe de Midian, posição de respeito, tido como patriarca dos drusos, uma tribo árabe não muçulmana que habita na Galiléia. Midian, filho de Abraão, com Quetura, não é descendente dos filhos da promessa, porém é filho de Abraão. Está aqui a prova, vocês podem ver lá em Gênesis 25, 2, aqui a prova máxima, né? Da onde vem Midian, vem de Abraão. E também para vocês saberem que até hoje em Israel tem um povo denominado Drusos, os Drusos, um clã que existe até hoje ao norte de Israel. Não são muçulmanos, e eles, se vocês forem conversar um pouco mais com eles, perguntar de onde que vocês vêm e tal, eles creem que eles vêm de Jetró, eles são descendentes de Jetró e seguem a religião de Jetró. E por causa dessa mudança de Jetró, no coração de Jetró, para o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, por isso que eles estão em Israel. Servem no exército de Israel, olha, são árabes, servem no exército de Israel, ajudam na economia de Israel,
assim, a grosso modo são vistos como árabes, mas eles vêm de Abraão, né, segundo a descendência de Abraão. São especialistas na produção de maçãs e pão de pita, aquele pão que é feito na chapa quente, assim, parece uma bolachona grande, assim. E eles têm um nome que eles, cada vez que eles, quando eles se referem a Jetró, eles falam de Nabi Shoiab, aquele que prevê as coisas. Aquele que prevê, quem prevê é alguém que é sábio, que tem visão, que não olha só aqui. Você é um homem visionário. Tem muitos empresários de sucesso que aprenderam, né, com a vida, sabedoria e de outras pessoas, que são visionários. Eles não enxergam só o presente aqui, eles enxergam lá na frente, o futuro, o que pode e o que não pode acontecer se você fizer isso e aquilo. Esse homem das nações, ele vem e se aproxima, quer dizer, um homem das nações, presta atenção aqui, irmãos, um homem que é das nações, vem, se aproxima de Israel, dá conselhos e salva Israel. Porque se não viesse naquele exato momento ali, Jetró dar esses conselhos a Moisés, sabe o que iria acontecer com Moisés, irmãos? Claro, o Eterno, ele cuida da nossa saúde, ele cuida, né? Ele evita muitas coisas, infortúnios e coisas do dia a dia, por causa que nós sabemos que os anjos estão nos protegendo, né? Mas vocês já leram lá, momentos antes da morte de Moisés, Moisés morreu com 120 anos, irmãos, e a palavra diz que ele não tinha nenhum problema de saúde. Quando ele morreu, ele estava em pé no Monte Nebo. Ele não tinha nenhum problema. Você acha que, não, Moisés, por favor, sente aqui. Não, deite. Só encosta a cabeça na pedra, porque você está muito fraquinho, com 120 anos de idade. Ele estava muito bem de saúde. As suas vistas, os olhos, a palavra cita ali, os olhos de Moisés enxergavam plenamente. Não tinha problema de vista. Porque o Eterno não ia permitir que um servo dele não enxergasse aqueles que estavam para ele cuidar. Ele, como um grande pastor ali do povo, o Eterno cuidou da vista de Moisés. E da saúde dele também. Até o dia da sua morte, né? Olha lá, Jetró viu Moisés atendendo sozinho durante todo o dia, do nascer ao pôr do sol, uma multidão de gente. Então, a situação aqui é que Moisés poderia ter um colapso no coração, poderia desmaiar, poderia ter uma enfermidade séria, se a situação não mudasse, se não fosse tomada uma atitude, uma providência, né? Daí disse Jetró: não é bom o que fazes, Moisés, isso não é bom, você vai, né, perecer. Sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois és pesado demais para ti. Você não pode fazer mais isso sozinho, de jeito nenhum. Procura dentro do teu povo homens capazes, tementes a Deus, e põe-nos sobre eles por chefes. Aí que entra a organização empresarial. Setores, por chefe, coloca homens que liderem 1000 homens, outros que liderem 100 homens, outro que liderem 50 homens, e outro que liderem 10 homens. Um submisso ao superior e assim por diante, né? Formando uma hierarquia, uma escala, uma organização, e tirava todo aquele peso de Moisés. Em todo o tempo, para julgarem o povo em todo o tempo e ter saudações. Humildemente Moisés acata as palavras de Jetró e fez tudo quanto eles lhe disseram. Então, essas palavras que eu estou dizendo aqui, vocês podem conferir, não são palavras do Jair, está escrito Êxodo 18, 13 ao 24, podem conferir ali. Êxodo 18, 13 a 24.
essa tratativa e essa preocupação, e o fato de Moisés, não, eu sou o líder aqui do povo, que história você vem me dar orientação? Eu que tenho que te orientar. Não. Moisés diz, sim, meu sogro. Sim, meu sogro. O Senhor está dando orientações sábias para mim, né? E eu acato, humildemente eu acato a tua sugestão. Tudo isso tem um ensinamento para nós. Agora nós vamos minuciar um pouco essa tratativa aqui. Presta atenção. Daí fora esse slide só tem mais um para terminar. Licença um pouquinho. O que mais podemos aprender com a intervenção de Jetró aos hebreus, irmãos? Minúcias, algumas minúcias ali, alguns detalhes, né, que estão entre as linhas. Primeiro, que o judaísmo messiânico não é composto apenas por judeus, mas também de gentios. Somente Moisés e o povo hebreu, não somente Moisés com o povo hebreu, eles não estavam em paz. Moisés, com todos aqueles milhares de pessoas, não havia paz. As pessoas com problemas e ele quase se arrebentando todo. Né? Então disse Jetró a Moisés, tu só não podes fazer. Tu só não podes fazer. Então, já despertou a atenção de Moisés. Item 2. Isso está em Êxodo 18. Os judeus messiânicos precisam, irmãos, se você se considera, irmão Jair, eu não sei se eu sou judeu. Amém? Então você é um gentil que veio nos ajudar. Agora, se eu me considero judeu, Jair, sim, sou judeu messiânico. Amém? Então, aqui a Torá está ensinando que eu preciso do gentil. O gentil vem para me ajudar. Eu tenho muito o que aprender com os gentios. Essa aqui é a mensagem aqui. Porque, Êxodo 18, 24. Moisés precisou da orientação de Jetró. Ele necessitou, ele precisou, senão a coisa ia pegar. Ele realmente precisava dessa orientação. Uma necessidade. Então, está dizendo que os judeus não são... Eles precisam de alguém. 3. Judeus e gentios precisam estar juntos. Sim. O que aconteceu depois que se aproximou Jetró de Moisés e do povo judeu? Com a aproximação aparentemente de um pagão do mundo, como aquele pagão do mundo vai adentrar no nosso povo aqui? Sim, aquele pagão do mundo vai se converter, vai se arrepender dos seus pecados e vai se converter ao nosso Deus. Amém? Amém. Então, judeus e gentios precisam estar juntos, sim. Jetró trouxe paz tanto para Moisés como para o povo hebreu. E a palavra diz em Efésios, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha o cumprimento lá na Torá, já se cumprindo a palavra de Efésios ali. Para que dos dois, quais dois? Judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, um homem só, trazendo a paz. Qual que é esse um homem?
que, entre aspas, homem, né? A noiva. A noiva que Yeshua virá ao encontro dela, ela é composta por quem? Só por judeus? Por judeus messiânicos, com judeus não crentes que se tornam não messiânicos, ou com todas as nações, irmãos? A noiva que Yeshua está para vir ao encontro dela, a noiva é uma só, não são duas noivas, uma noiva gentílica e uma judia. A noiva é uma só. Aqui está escrito aqui, ó, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, a noiva de Yeshua, fazendo a paz. Item 4, um precisa do outro. Jetró, através de Moisés. Mas, irmão Jair, o senhor acabou de falar que Jetró foi útil para Moisés. Mas como que Moisés foi útil para Jetró? O que aconteceu com Jetró quando ele se aproximou de Moisés? Fale. Ele não nasceu de novo. Ele era um pagão, deixou de ser pagão e se abraçou o Deus dos hebreus, que nem fez a Moabita. Ele se aproximou da comunidade de Israel, Jetró, e passou a ser um concidadão dos justos. E item 5, judeus e gentios. De acordo com o livro de Efésios, a verdadeira família de Deus, judeus e gentios. Mas agora em Yeshua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Yeshua. Efésios 2,13. E assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Jetró, verdadeiramente, ele que era sogro de Moisés, passou em espírito fazer verdadeiramente parte da família de Deus. Eu achei fantástico essa analogia aqui dessa situação de Jetró com Moisés e o livro de Efésios. Achei muito interessante. Mas, irmão Jair, isso aconteceu só com Jetró? Não. Dentre outros, né, esse último slide, só alguns exemplos aqui de pessoas, personagens da Bíblia, né, que não eram judeus e passaram a fazer parte da comunidade de Israel e se tornaram concidadãos de Israel. No caso, Tamar, a cananeia, uma cananeia, não era judia. Aquela que se fez, ela se fez passar de prostituta, se vestiu, né, para que Judá viesse ao encontro dela, e nessa relação de Tamar com Judá, eles geram a Pérez e Zara. E Davi, o rei Davi, vem da linhagem de Pérez. Então, pessoas que fazem parte da linhagem de Israel, de Yeshua, que não eram judeus. Raabe, a cananeia também. Aquela história lá de Jericó, dos muros, dos altos muros de Jericó. Em Josué 6, 22 a 25. Raabe casou-se com Salmão, não é Salomão, Salmão, cujo filho Boaz, filho deles, Raabe com Salmão, cujo filho Boaz foi bisavô do rei Davi. Então, uma cananeia que faz parte da genealogia de Yeshua, irmãos. Ruth, já falei várias vezes aqui hoje sobre Ruth, né? Eu uso muito esse exemplo da Moabita Ruth. 2 Samuel, capítulo 12. Então, eu falei de Boaz aqui, que foi filho de Raabe com Salmão, em cima, né? Agora, Ruth se casa
com Boaz, cujo filho foi Obed. E Ruth foi bisavó do rei Davi. Então, três exemplos aqui de não-judeus que fazem parte da genealogia de Yeshua, irmãos. Lucas, você sabe de quem que eu estou falando agora? Lucas da Brit Hadashah, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas, mas irmão Jair, Lucas não era judeu? Não, ele era sírio. Lucas sírio, ele era um médico. Ele viveu a sua infância, a sua adolescência, e ele estudou na Síria antiga e foi médico, né, formado pela Síria. Ele viveu em Antioquia, na Síria antiga, mas depois ele foi, como aconteceu com Jetró, que se converteu ao Deus de Abraão, ele foi discípulo de Yeshua e faz parte dos 4 evangelhos, né? Escreveu o evangelho, era um médico sírio. Cornélio, existe até uma frase de Pedro a respeito de Cornélio, que ele foi o primeiro não judeu não circunciso, o primeiro judeu não circunciso a se converter a Yeshua. Depois daquela experiência lá do lençol, né? Pedro com aquele lençol, com os animais, do que era impuro e puro, né? Então Cornélio era um romano, ele era da alta corte romana chamada Itálica, Cornélio, e ele se converteu a Yeshua, e foi um homem assim, o testemunho dele foi muito forte, tanto é que ele consta nas Escrituras como um bom exemplo, um bom testemunho para os que creem, né? De que não é fácil realmente ser um seguidor de Yeshua, um discípulo de Yeshua, né? Era um homem muito generoso, né? E falava muito da palavra para as pessoas não crentes. E daí Pedro, em Atos 10, 34 e 35, tem uma frase de Pedro, diz assim, ó: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação do mundo o teme e faz o que é justo. Então, essa mensagem, irmãos, queira ou não queira, essa mensagem de Efésios, nós estamos de alguma forma falando das 10 palavras, né? Eu não entrei em detalhes agora, precisaria muito mais tempo. Mas a mensagem é para todas as nações, que as 10 palavras, elas foram dadas para todas as nações, irmãos, para todas as nações. Então, todos estão disponíveis, né? Todos têm um acesso ao eterno, basta se arrependerem verdadeiramente, como aconteceu com Jetró, como aconteceu com Tamar, Raabe, Ruth, Lucas, Cornélio, etc, 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 muitos outros, e como aconteceu com cada um de nós, e como que nós podemos, através das nossas ações, levarmos a palavra e transformarmos vidas, para essas vidas que forem transformadas fazerem parte de todo esse contexto aqui, verdadeiramente aqueles que são considerados filhos de Deus. Amém, irmãos? Que o Eterno abençoe a todos.